Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. O exemplo de Cristo na humilhação. Filipenses 2, 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor, em sua infinita graça, nos abençoe na compreensão, na exposição da palavra santa. Meus irmãos, nós acabamos de cantar um cântico com uma letra tão linda, que na verdade é uma súplica a Deus, que o Senhor nos leve para onde nós possamos ouvir a voz dEle. Depois, só na tua vontade nós podemos nos completar. Só podemos nos completar na vontade do Senhor. Para experimentarmos esta vontade de Deus, que é perfeita, é agradável, é boa, nós precisamos ser pessoas inconformadas com o mal na nossa vida e no mundo. O povo de Deus precisa ser um povo inconformado com o pecado. Encontramos na história, e especialmente na história mais recente do Brasil, vários movimentos inconformistas, pessoas inconformadas, quer seja com a injustiça social, inconformadas com a política, inconformadas com várias situações sociais. Estes movimentos sociais, onde as pessoas revelam estar inconformadas, é claro, trata-se de movimentos interessantes de resistência, de reivindicação, e que têm os seus efeitos. Às vezes, não como esperado, mas têm os seus efeitos. Entretanto, irmãos, estes movimentos são insuficientes para gerar as mudanças mais profundas e necessárias no ser humano. Por dois motivos principais. O primeiro motivo é porque nestes diversos movimentos sociais não se busca, não se ataca a essência das necessidades e dos problemas humanos. Geralmente trata-se das ramificações, dos vários atos do ser humano, mas não tratam da pessoa humana, da mudança do ser humano. E se o ser humano não é mudado, os atos podem ganhar algum contorno. Entretanto, mais cedo ou mais tarde, o mal volta a florescer e às vezes florescer com uma força ainda maior. Mas uma outra razão que estes movimentos não alcançam as mudanças propostas e esperadas é porque os mesmos não têm o recurso, não têm o poder, não têm a suficiência necessária para gerar as mudanças necessárias. Meus irmãos, não existe nada semelhante ao que nós vamos falar nesta noite, conforme este texto bíblico. Não existe nada
na humanidade, no mundo, com um poder de mudança semelhante a este. Esse texto bíblico retrata a encarnação de nosso Senhor Jesus. Na encarnação do Senhor Jesus, nós encontramos a manifestação do Rei que se mostra inconformado. Inconformado não com Ele, mas inconformado com a situação do pecador, com a situação do mundo. Jesus é Rei, primeiro porque Ele é dono de todas as coisas. A palavra de Deus diz que tudo foi criado por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, Ele é dono de toda a criação e exerce um governo sobre toda a criação. Mas no ato de Jesus vir ao mundo, Ele vem para estabelecer também o seu reinado da graça na vida humana, trazendo aos nossos corações o seu domínio, o seu reino, porque o reino de Deus é o domínio e o governo divino que se estabelece primeiramente no coração daqueles que creem, transformando a vida dos mesmos, os despertando em fé e os chamando para viverem em novidade de vida, em amor cristão, em obediência, em santificação, em verdade, em justiça. Então este reino de Deus está presente no coração daquele que crê. Mas é verdade que este reino do Senhor vai se estabelecer de uma forma definitiva na volta de Jesus. E eu gosto de referir no livro de Apocalipse, quando o apóstolo João procura definir o que é este reino de Deus e o que é o reino da glória. Ele não usou afirmativas, porque não se achava e não se acha na terra, entre os homens, absolutamente nada que possa estabelecer uma comparação, o que será o reino de Deus. Então o apóstolo João falou de algo que nós conhecemos. Por isso ele falou de forma negativa, o que não existirá no reino de Deus. Aí ele diz que não existirá dor. Nós conhecemos a dor. Aí ele diz lá, não existirá dor. Ele diz, não existirá lágrimas, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos as lágrimas, e nós conhecemos as lágrimas diante dos vários sofrimentos que nós experimentamos, mas no reino eterno do Senhor não haverá lágrimas. Ele diz, não haverá luto, não haverá morte. E nós conhecemos o que é a morte, conhecemos o que é o luto, e sabemos a dor que a morte gera em uma família, mas no reino dos céus não haverá nada disso. Então o reino de Deus está presente na vida do que crê, porque o domínio de Jesus se estabeleceu neste coração, mas este reino de Deus se consumará e se completará na volta de Jesus, quando o Senhor Jesus reunir o seu povo na sua presença. Na encarnação, o Senhor Jesus se apresenta como Rei, o Rei inconformado. E nós veremos por que deste Rei inconformado na reencarnação. Como que ele mostra estar inconformado? Ele mostra estar inconformado, primeiramente, porque assume uma mudança única, uma mudança drástica, uma mudança que nós não achamos parâmetro e semelhança na humanidade. Jesus, sendo Senhor, sendo Deus, eterno, afirma este texto bíblico que nós lemos, que ele não julgou como usurpação ser Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E na qualidade de servo, ele se humilhou até a morte, e morte de cruz.
Veja a mudança que Jesus assume. Senhor, dono de tudo, vem ao mundo como escravo. Um escravo não tem direito. Na vida do Senhor Jesus aqui, na sua prisão, qual direito teve Jesus? Foi falsamente acusado, falsas testemunhas, e morto como um transgressor, quando ele nunca cometera nem sequer pecado, muito menos crime. Portanto, ele viveu aqui como escravo, sem direito, sem honra, sem glória, mas conhecendo muito bem o que significa a vergonha, a humilhação, o sofrimento. Isso ele conheceu muito bem. A reforma protestante se estendeu na Europa no século XVI. E especialmente na Inglaterra, a reforma se deu por meio de Henrique VIII, a princípio em um ato político, com reivindicação pessoal, mas depois de Henrique VIII, havendo na Inglaterra pessoas sedentas por uma reforma verdadeira, se estabeleceu a reforma protestante na Inglaterra. O sonho de Henrique VIII era o sucessor, ter um filho homem. Até que chegou Eduardo, que posteriormente foi o sucessor de Henrique VIII, foi um rei protestante e que definitivamente implantou o protestantismo na Inglaterra. Pois bem, Eduardo, vivendo no palácio, com todos os cuidados, com todos os privilégios, há uma história que afirma o seguinte: havia também em Londres um menino chamado Tom, da idade de Eduardo, mas com uma vida inteiramente distinta, diferente. Porque Tom era filho de um criminoso, de um alcoólatra, e Tom vivia como mendigo na rua. O seu pai o obrigava a pedir. Ele andava maltrapilho pelas ruas de Londres. E um dia, em suas andanças, ele chegou à porta do palácio. Imediatamente ele foi repreendido pelos guardas. E eis que Eduardo vê aquela repreensão. E havia uma semelhança enorme entre Tom e Eduardo. Eduardo diz para os guardas não repreendê-lo. Abriu o portão e colocou Tom para dentro. Depois de um período juntos, o pai de Tom os apanha, encontra primeiramente Eduardo e julga que Eduardo fosse o seu filho e arrasta Eduardo para sua casa. Eduardo experimenta horrores, sendo espancado, maltrapilho, colocado nas ruas para pedir. Viveu um período de grande humilhação. E isso durou até a morte de Henrique VIII, quando Tom estava para ser coroado, entendendo as autoridades de que se tratava de Eduardo, eis que descobre a troca dos meninos. Eduardo foi coroado e Tom passou a servir no próprio palácio. Foram dias amargos para Eduardo, para quem estava acostumado com toda a honra, com toda a glória, com a mesa farta, com as melhores roupas, com todos o tratando com respeito, em continência diante do futuro rei. Mas, queridos, nada se compara
absolutamente nada se compara com o Rei, o Senhor Jesus, que deixando a glória, assume uma natureza humana e vive entre pecadores. E não foi por alguns dias, não foi uma experiência passageira e transitória, trata-se de uma experiência definitiva. Porque até hoje, o Senhor Jesus, embora Deus, assumiu definitivamente, vive definitivamente essa natureza humana. Para que nós possamos compreender melhor, o Senhor Jesus deixou uma habitação gloriosa para habitar com pecadores. Inclusive, no seu nascimento, não havia nem sequer o lugar para Jesus nascer. Quando o filho está para chegar, os pais, com todo amor, com todo carinho, já definem qual será o médico, qual será o hospital. Mas eis que Maria e José caminharam por Belém, não havia lugar nas hospedarias, ele nasceu ali aos arredores de Belém, em uma estrebaria. O Rei, o Senhor, Criador de todas as coisas, não havia nem sequer um lugar adequado para o seu nascimento. Na glória, vivia desde os tempos da eternidade, na comunhão perfeita com o Pai e com o Espírito Santo. Mas ele vem ao mundo para desfrutar da companhia de pecadores, de traidores. E no deserto, o diabo o tentou. E experimentou a amarga companhia do inimigo, agindo em tentação no deserto. No céu, vivia em espírito perfeito, porque a definição que nós temos de Deus, Deus é espírito eterno, perfeito, santo. Mas esta mudança tão radical, ele assume natureza humana e assume corpo humano. Santidade absoluta, porque nunca conheceu o mal, nunca praticou o pecado. Mas ele vem ao mundo e a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. Por isso, ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Comunhão perfeita na glória e abandono aqui na terra. Foi abandonado pelos discípulos no Getsêmani, quando ele queria a companhia dos seus discípulos, pelo menos por mais um pouco, que vigiassem e orassem com ele. Entretanto, os discípulos são vencidos pelo sono, e lá está Jesus sozinho, em um momento tão difícil, próximo à prisão. E sentindo o abandono e o peso das nossas culpas sobre os seus ombros, ele pede aos discípulos para vigiarem com ele um pouco mais. E retorna e acha os discípulos batidos pelo sono. Vivendo paz e conhecendo perfeitamente o que é a paz, ele experimenta as aflições desse mundo. Conhecendo perfeitamente o que é vida, ele experimenta a morte nesse mundo. Ah, meus queridos, quantas mudanças drásticas, fortes. Jesus, Deus, assumiu a natureza humana, assumiu uma mudança drástica e única para nos socorrer. Como Deus suficiente em seu poder e glória para nos socorrer. Como homem capaz de nos representar e capaz de levar sobre si os nossos pecados, as nossas injustiças, e capaz de conhecer tudo o que se passa na sua vida,
as suas angústias, por mais fortes que sejam. Você pode pensar, sou eu que sei a intensidade do meu sofrimento. Você pode pensar, ninguém me compreende. Entretanto, Jesus é homem perfeito, que foi tentado em todas as coisas e conhece perfeitamente as suas lutas e é capaz de se condoer com você. Um pouco antes do nascimento, da vinda de Jesus ao mundo, um político, orador e jurista romano, chamado Plínio o Moço, passou por uma experiência dolorosa. A perda de uma filha. E em sua dor profunda, em sua tristeza e em sua angústia, olhou à sua volta e não achou em tudo que ele conhecia absolutamente nada que pudesse consolar o seu coração, que pudesse lhe trazer algum alento, que pudesse produzir algum significado para a sua vida. Plínio disse: dá-me algum alívio, algum conforto que seja grande e forte, tal que eu nunca tenha ouvido ou lido, porque tudo o que tem chegado ao meu conhecimento e de que me posso lembrar não me ajuda, pois minha tristeza é por demais profunda para ser removida pelo que eu sei. Se você olhar à sua volta, se você olhar nos recursos deste mundo, você não vai achar nada que seja significante o suficiente para amenizar, para tirar a sua dor, para salvá-lo, para dar esperança à sua alma. Mas eis que nós temos esta boa nova gloriosa: o eterno Senhor, o Filho de Deus. Ele veio de fora para este mundo, sendo este poder que Plínio tanto desejava e tão almejava, algo que ele não tinha ouvido e nem lido, mas que fosse o suficiente para socorrê-lo. Jesus, o Filho de Deus, fez-se homem para trazer aos nossos corações tudo quanto nós precisamos, tudo quanto nós necessitamos. A encarnação de Jesus, achamos ali o Rei inconformado, e mostrou estar inconformado não apenas com o discurso. Falei hoje para a juventude lá no acampamento que nós temos hoje no Brasil alguns jovens, também alguns adultos, com um discurso socialista aguerrido. Aí você olha e você pensa: ó, essa pessoa realmente está engajada, está envolvida em um socialismo. Mas muitos destes, quando você vai pesquisar a vida deles, vivem com mesada do papai, viajando pelo mundo afora, gastando, esbanjando. Há uma distância entre o discurso e a vida. Meus amados, o Senhor Jesus não tem apenas discurso. O Senhor Jesus é o eterno Filho de Deus, que mostrou estar inconformado, assumindo a natureza humana. Assumindo a natureza humana. Assumindo uma mudança tão forte, drástica e única, para mudar a situação da nossa vida. Mas se nós achamos que a nossa vida está muito cômoda, como alguns acham que podem viver sem Deus, e a vida é muito cômoda, vivendo apenas de forma materialista, estão muito diferentes de Jesus, não sabe o que é ser inconformado.
Jesus assumiu esta mudança para que nós possamos experimentar mudanças na nossa vida. Mas eu quero considerar aqui com os queridos também que este rei inconformado, ele não apenas assume mudança tão drástica, tão única, mas ele se move nessa ação, se move em compaixão, se move em misericórdia, se move em amor, se move em bondade, em graça. Encontramos alguns famosos que, vivendo em fama, sob os holofotes, resolveram abrir mão de tudo, assumindo algumas mudanças e assumindo um certo anonimato na vida. Um certo anonimato. Vi recentemente uma reportagem com uma atriz que muitos devem lembrar, que estava aí nas principais programações, e ela dizendo da vida dela no interior, do anonimato, numa fazenda. Eu estou me falando a Ana Paula Arósio. Lembram? Um jogador de futebol, no auge da sua carreira, internacionalmente reconhecido, alguns diziam: este é o nosso futuro Ronaldo Fenômeno. No auge da sua carreira, abandonou tudo. Estou me referindo àquele jogador Adriano. O fato é que muitas pessoas assumem algumas mudanças porque percebem que no anonimato, ou assumindo estas mudanças, encontrarão algumas vantagens pessoais, às vezes em função de problemas de saúde, às vezes até forçados por algum vício. Nós encontramos tantas pessoas famosas com a vida interrompida por overdose. Mudanças que são assumidas porque são forçados a estas mudanças. Mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós perguntamos: qual a vantagem no Filho de Deus em assumir essa mudança? Ou o que forçou Jesus a essa mudança? Absolutamente nada. Nenhuma vantagem. Ele se moveu em compaixão, em amor e em graça, em misericórdia para conosco. Mas é interessante nós observarmos também que quando a palavra diz que o Senhor Jesus se esvaziou assumindo a forma de servo, pode, em uma interpretação mais descuidada, levar algumas pessoas a entender o seguinte: então Jesus abandonou a sua divindade, abandonou as suas perfeições e viveu aqui na terra só como homem. Essa palavra esvaziou é kenou. Kenou, daí vem teologia kenótica. Alguns que defendem esta ideia e que enfatizam muito o aspecto do esvaziamento. Mas uma tradução melhor e que expressa melhor o que o texto diz, essa tradução de King James Bible diz o seguinte: fez de si mesmo de nenhuma reputação. Então não traduz esvaziou, mas diz: fez de si mesmo de nenhuma reputação. Olha, isso é diferente. Isso significa, ele continuou Deus, em seu poder, em sua glória, em sua santidade, mas não fez destes atributos reputação que o impedisse de vir à terra. E isso revela ainda mais a grandeza de Jesus e a grandeza do amor, da graça
e da bondade de Jesus. É interessante, então, que o Senhor Jesus adiciona a si a natureza humana. Adiciona a si as nossas culpas, as nossas misérias. As pessoas, de forma geral, querem adição. Geralmente as pessoas preferem a adição à subtração. As pessoas querem adicionar um pouquinho mais à sua conta bancária. As pessoas querem adicionar um pouquinho mais à sua aparência. Por isso, aí o comércio na área da beleza se desenvolve tanto. As pessoas querem adicionar um pouco mais à sua vida profissional. As pessoas querem adicionar um pouquinho mais à sua vida acadêmica. E está certo, irmãos. Está certo. Mas, queridos, ninguém quer adicionar a si a carga e o peso do outro. O Senhor Jesus se prontificou a adicionar a si a carga e o peso do outro quando Ele assume a natureza humana, e eu volto a dizer de forma definitiva. Não foi apenas uma experiência transitória e passageira, mas uma decisão definitiva. Isso revela graça, misericórdia, bondade e poder de Deus. O Senhor Jesus é o perfeito Deus, mas é também perfeito homem. Em sua natureza divina e humana, é poderoso para nos socorrer. Para que você não adicione às suas costas os seus pecados, as suas angústias e a vida sem Deus. Mas para que você experimente o fardo de Jesus, que é leve. Aquele que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é o Rei inconformado, assumindo uma mudança drástica, única. É o Rei inconformado que revela graça, adicionando sobre si carga que era nossa. Mas eu quero finalizar, irmãos, dizendo que Jesus é o Rei inconformado, que assegura vitória a seus discípulos, a seus súditos. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus queridos, definitivamente os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Porque se nós perguntássemos quais são os caminhos que conduzem a uma vida vitoriosa, a uma vida vencedora, certamente as respostas apontariam em direção diferente àquela trilhada pelo Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus assume uma posição de abrir mão. Ele assume uma posição de se tornar homem, de se humilhar. Ele assume uma posição de repartir graça conosco. Mas este foi o caminho da vitória. E Jesus foi elevado às alturas como Rei sobre a criação, mas especialmente como Rei que exerce um reinado no coração do seu povo. Como Rei que trabalhou e trabalha para extinguir o poder de todos os adversários que assolam a humanidade. Porque Ele tira os nossos pecados, Ele vence a morte ao ressuscitar dentre os mortos, Ele vence o inimigo, e Ele estabelecerá definitivamente o seu reinado com o seu povo, e aí nós conheceremos o que significa estar com o Senhor e desfrutar a presença plena de Deus, como nós cantamos há pouco. A vitória do Senhor Jesus pode ser vista já nos dias
em que ele viveu aqui na terra. É verdade que muitas pessoas prezam os aplausos humanos. Entretanto, muito além dos aplausos humanos, o que vale é o Pai Celestial nos aprovar. E no batismo, o Pai diz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Expressão repetida lá na transfiguração. O Senhor Jesus foi aprovado em sua encarnação, aprovado pelo Pai. Muitos deram como fim a sua morte, o seu sepultamento. Mesmo os discípulos estavam entristecidos. Aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús falavam a respeito dos últimos acontecimentos. Em determinado momento eles pararam tristes. Eles pensavam que Jesus iria restaurar a Israel, mas ele está morto. O Senhor Jesus se colocou ao lado deles, falando com eles. Havia ressuscitado dentre os mortos. E a ressurreição de Jesus é o atestado de vitória do Senhor. Vitória em seus atos aqui na terra. Vitória em seu sacrifício na cruz. Vitória na consumação da salvação daquele que crê. E aqui o apóstolo Paulo atesta esta vitória de Jesus, quando ele nos mostra a exaltação do Senhor Jesus. Quando afirma: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Um nome acima de todo nome. Todo joelho se dobrará diante de Jesus. Toda língua confessará que Jesus é Senhor. Vitória que hoje reconhecida pelo Pai, mas vitória que será reconhecida por todos os homens crentes e descrentes. Alguns reconhecerão em louvor e júbilo, outros reconhecerão em lamentação, dizendo: verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Mas, queridos, falando sobre o triunfo, sobre a vitória do Filho de Deus que se fez homem, sabem a grande glória que nós temos aqui? Essa semana, nós recebemos uma notícia maravilhosa. Deus é maravilhoso e faz muito além do que nós merecemos. Os irmãos lembram de todo aquele processo de oração pela Aline no vestibular, passando fora: não, vamos tentar aqui, vamos tentar, e Deus abriu as portas, ela fez vestibular aqui, fez faculdade aqui. Aí depois, agora vem o período de residência, ela passou lá em São Paulo. Aí a Rita começou a ficar abatida, começou a ficar triste, estava ficando até adoentada já, mas orando. Aí de repente vem a notícia: ela passou em Uberlândia. E na semana que estava para ela ir para Uberlândia, aí ficou aquela preocupação: bom, Uberlândia está ali, mas Uberaba, podia ser aqui em Uberaba, vamos orar, vamos pedir ao Senhor. Mas 4 vagas na área dela aqui em Uberaba? Bom, mas 4, ainda sobram 3, uma para ela. Oramos. Meus irmãos, ela está em Uberlândia esse fim de semana, mas deve retornar agora na quinta para assumir a vaga dela aqui em Uberaba. Aí, logo que ela recebeu essa notícia, ela disse: e aí, pai, vamos sair para comemorar? Eu falei: vamos sair para comemorar, vamos esperar você ser chamada e a gente sai para comemorar. O fato é que nós queremos comemorar as vitórias juntos. Meus irmãos, o Senhor Jesus não comemora a vitória sozinho. Mesmo porque a vitória alcançada pelo Senhor Jesus foi alcançada por causa de nós. E o Senhor Jesus nos chama à vitória dele. O Senhor Jesus nos chama a participarmos das bodas dele, da festa dele.
O Senhor Jesus chama a cada um de nós à fé, ao arrependimento, a fazermos parte do reino dele e a desfrutarmos da vitória que ele alcançou por nós. Amor, misericórdia por todos nós, bondade do Senhor. Jesus é o Rei inconformado, assumindo essa mudança tão drástica, tão forte e única. É o Rei inconformado que assume essa mudança por amor a nós. É o Rei inconformado que vence. Vence pelos caminhos divinos, não pelos caminhos humanos. E nós precisamos seguir os caminhos divinos para vencer pelos caminhos divinos, porque os caminhos humanos vão nos iludir, vão mentir para nós, vão nos enganar e não nos levarão a vitórias. Agora, finalizando essa palavra, nós precisamos retornar aos primeiros versículos lidos no capítulo 5, no capítulo 2, versículo 5. Veja, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A decisão de mudança de posição, de pecador, autossuficiente, dono da sua vida, senhor da sua história, para alguém que crê no Senhor, que ama o Senhor, que confia no Senhor, que entrega a vida ao Senhor e que sabe que Deus é que muda a nossa posição de um pecador para um salvo, de um condenado para um absolvido, de um perdido para um filho que foi reencontrado. Só Deus muda a nossa posição. Graça dele, tende o mesmo sentimento de Cristo Jesus, em humildade, em fé, caminhemos diante do Senhor. E finalizo com as palavras do apóstolo Paulo, em Romanos 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Apresente o vosso corpo. Não apresente apenas a sua palavra dizendo eu creio em Jesus. Apresente o seu corpo como o templo do Espírito Santo, os membros do seu corpo para glorificarem o Senhor. A sua mente renovada pelo Espírito Santo e toda a vida diante do Senhor para servi-lo, não conformando com o presente século. Jesus não se conformou por causa da nossa miséria e nossos pecados. Será que nós vamos nos conformar com os nossos pecados? Não vos conformeis. Convido os queridos a entoarmos o hino dos 274. Hino de número 274. 74. Em pé cantemos.
convidar o pastor Luciano para nos dirigir a Deus em oração aqui na frente. Pastor, por favor. Desejamos aos queridos irmãos uma semana na paz do Senhor. Diante das adversidades do dia a dia, das fragilidades humanas e pessoais, lembrem da palavra: nós servimos ao Rei inconformado, que agiu por nós. E nele somos não vencedores, mais que vencedores. Oremos. Senhor nosso Deus, nós bendizemos ao Senhor, o Pai, por enviar o Teu Filho, para que aqui, ó Deus, revelasse que o Senhor verdadeiramente está inconformado com aquilo, ó Deus, que nós vivemos. Louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos traz a salvação. Amém, Deus. Nos traz, ó Deus, a oportunidade de caminharmos na mesma perspectiva de Jesus. Amém, Deus. Inconformados com este mundo. E vestirmos, ó Deus, aquilo que Jesus mostrou para nós. Uma vida onde há de fato a libertação. Amém, Deus. De todo o jugo e o poder do pecado. Amém, ó Deus. Louvamos ao Senhor, ó Deus, pela vitória. Amém, ó Louvamos Deus. ao Senhor, ó Deus, por alcançarmos isso em Cristo Jesus. Amém, Deus. Por isso nós clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor conduza-nos à Tua presença a cada momento. Amém, Deus. E nesta semana que está se iniciando, nós possamos sim, ó Deus, dar o testemunho, viver, ó Deus, de acordo com a vontade santa e soberana do Senhor, para alcançar aqueles que ainda, ó Deus, não encontraram uma vida plena na presença do Senhor. Amém, Deus. Nós pedimos tudo isso ao Senhor, agradecidos por tudo e pela vida de cada irmão que aqui está presente. Fortalece-nos, arregimenta-nos, ó Deus, como soldados e guerreiros para a batalha que o Senhor preparou para nós travarmos. Amém. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Agora, amados, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.